agora, a gente vem com uma informação de momento que também é muito importante e voltamos a falar sobre a situação dos grandes incêndios florestais que estão avançando em Los Angeles, na Califórnia. 2 mortes já foram registradas e quem traz as atualizações para a gente agora é a Júlia Vargas Jones, que fala ao vivo de Altadena, na Califórnia, com a gente. E a Júlia está aqui toda paramentada porque a situação ali está muito complicada. Eu já te agradeço, Júlia, e peço as últimas informações. Qual é a situação de momento e onde você está por aí? Muito obrigada pela participação aqui na CNN Brasil. Juliana, é isso, muito complicada mesmo a situação aqui. Altadena é uma cidade, tá, ao lado, ao leste de Los Angeles, tá? É como se fosse um subúrbio, é uma cidade ao lado de Pasadena, que talvez seja mais famosa. Essas cidades são as 2 cidades gêmeas que ficam ao pé da montanha das Angeles, da Floresta Nacional dos Angeles, tá? É daí que tá vindo esse incêndio que baixou pelas montanhas e desceu e simplesmente arrasou essas 2 cidades. E tem uma curiosidade que eu vou até deixar aqui o meu cinegrafista mostrar um pouco para vocês como é que funciona esses incêndios urbanos. Eles acabam, por exemplo, uma das casas completamente... Vocês estão vendo, assim, nesses últimos 5 minutos, aquela casa, quando nós chegamos aqui, ela ainda era uma casa, ainda dava para entender que aquilo ali, aquela construção era uma casa. Agora, você só vê, talvez, algumas janelas, um pouco da estrutura dela, e a casa ao lado, totalmente ok, totalmente bem. É assim que funciona o fogo. O que a gente tem aqui? A gente tem uma combinação de ventos de 160 km por hora, como se fosse um furacão, só que em vez de ser água, ele entra com fogo e vai trazendo esse fogo e vai baixando. Ele não tem um formato, ele não tem como um furacão, a gente sabe que tem uma rota que o furacão vai mais ou menos cumprir. Ele vai se espalhando de maneira mais aleatória e é assim que a gente chega em situações assim. Essas pessoas que estão caminhando aqui atrás de mim são residentes dessa rua. Eu conversei com eles um pouco antes, eles me contaram que assim... Eles tinham deixado aqui, quando entrou a ordem de evacuar, tinham deixado o cachorro em casa. E eles agora estão com medo de ir buscar o cachorro deles na casa deles, porque o incêndio, ele está tão perigoso e ele está indo de maneira tão rápida que as pessoas estão com medo de chegar na própria casa para ver se está tudo bem. Além disso, nós vimos também uma demonstração de solidariedade enorme aqui nessa comunidade, que incluiu voluntários que estavam indo de rua em rua, simplesmente abrindo as mangueiras das pessoas e tentando molhar as casas, as estruturas das casas pela parte de fora, para tentar amenizar um pouco. Isso é um pneu ou talvez um tanque de gasolina que explodiu. Tem alguns carros que estão em chamas aqui atrás, então a gente não sabe o que exatamente é isso. Mas é justamente tentando ao menos postergar um pouco do incêndio chegar nessas casas. Uma das residentes com quem a gente conversou me contou que assim, ela chegou aqui hoje de manhã completamente arrasada. Ela tinha saído de casa ontem, quando veio a mensagem das autoridades dizendo para as pessoas evacuarem, ela saiu sem nada e voltou hoje de manhã querendo empacotar a casa dela, pegar as coisas importantes, mas quando ela chegou, o fogo já tinha chegado na propriedade dela. Ou seja, Juliana, às vezes é tarde demais, ela estava completamente arrasada e sentindo também esse remorso de não ter saído quando ela deveria ter saído. Então, tudo isso, a gente está vendo aqui também esses residentes agora tentando conversar com as autoridades, com o xerife, com os bombeiros, dizendo, por favor, deixa eu entrar na minha casa, eu preciso pegar o meu cachorro. A minha irmã, a gente não sabe onde ela está, por exemplo. E isso tudo, só sair daqui um pouquinho para vocês enxergarem o que está acontecendo ali, como é que isso funciona. Isso tudo, o desespero das pessoas. O desespero, a gente vê claramente o quanto que as pessoas estão desesperadas. Esse incêndio, ele aumentou 10 vezes a área dele, tá? Eu não tenho certeza quanto que é isso em hectares, são 10 aqui, que foi de 200 para 10 mil, é um absurdo. E olha, aqui acho que meu cinegrafista está mostrando para vocês como essas chamas, quando elas encontram, além do material de construção das casas, elas encontram essas árvores, esses arbustos, né, as gramíneas aqui da Califórnia, que estão secas, porque nós tivemos um verão extremamente seco. Elas encontram
essa vegetação e ela explode. Essa é o que a gente chama de o combustível para o fogo. É isso que vocês estão vendo aqui ao vivo na CNN Brasil. Júlia, há relatos impressionantes da velocidade do fogo e também da importância das pessoas saírem rápido das casas para que elas não sejam atingidas. Peço que você saia daí também e fique em proteção, porque esses carros todos atingidos por essas chamas podem, como você mesma contou e nos relatou, podem explodir por conta dos tanques de combustíveis. Muito obrigada pelo seu trabalho aí, bom trabalho também na CNN Internacional e também aqui na conexão com a CNN Brasil. Muito obrigada, Júlia.